Bom, seja bem-vindo a mais um vídeo da série Inteligência Emocional. Para quem vive no exterior, eu sei que normalmente nós encontramos vários desafios ao viver fora do nosso país. Mais uma vez, lembrando, quais são eles? Clima, a cultura das pessoas. Nós encontramos também, muitas vezes, barreiras que não estão somente fora, como o idioma também, mas encontramos barreiras que estão dentro da gente. E eu quero falar para você hoje de uma coisa muito importante, muito interessante, chamada autossabotagem. Será que você tem feito isso com você? Será que de fato você tem se sabotado? Será que de fato você tem colocado na tua mente alguns empecilhos que te impedem de avançar? Muitas vezes eu pergunto para as pessoas assim, me mostra com a tua mão aquilo que te impede realmente de crescer. Me mostra com a tua mão aquilo que te impede de ser alguém melhor. E é impossível. Desenha para mim o que é que te impede. E é impossível, porque simplesmente nada te impede. O que te impedia, você vai ver, notar a partir desse vídeo, não vai mais te impedir. Sabe por quê? Porque são estruturas que nós criamos dentro da gente para evitar que a gente possa crescer. A minha pergunta para você é, quando você se vê diante de uma dificuldade, você se coloca diante, de fato, realmente, da solução ou diante do problema? Se eu estiver com a cara no problema, eu não vou conseguir visualizar nenhuma solução. Muitas vezes eu vou precisar me afastar para conseguir observar por onde eu vou passar. Se por cima, por um lado, pelo outro lado, mas enfim, haverá uma forma de você conseguir, de fato, se encontrar e encontrar soluções diante de um problema que você tenha. Agora eu quero que você identifique junto comigo. Quais você acha que têm sido, na verdade, os teus sabotadores internos? Os sabotadores internos, eles podem ser pensamentos, eles podem ser sentimentos, crenças, falas, aqueles momentos em que você se escuta falando, mais uma vez, o self 1 tão comentado aqui já, que estão realmente impedindo que você cresça. Por exemplo, algumas crenças do tipo, eu não mereço, eu não consigo, eu nasci pobre, não fico rico, o meu pai não estudou, logo eu também não terei estudo. Quantas vezes você se colocou diante dessas situações? Você vai encontrar também um PDF agora nesse momento. Se você não imprimiu ainda, pausa o vídeo, vai lá na parte dos PDFs e baixe para você fazer o exercício Self 1, Self 2 e também o exercício de autossabotagem. São muito importantes para que você consiga identificar. Uma vez que eu identifico aquilo que realmente me causa algum mal, me causa alguma trava, aquilo que quando eu descubro aquilo que me impedia, passa a não impedir mais. É impressionante como isso acontece, né? Conheceis a verdade vos libertará. Isso é interessantíssimo. Então, a partir do momento em que eu conheço meus sabotadores internos, eu passo a lutar contra eles, eu passo a entender. Por exemplo, um exemplo muito simples, quando eu dou um curso, um treinamento de oratória, muitas pessoas dizem assim, eu não consigo falar em público, mas talvez nunca tenha tentado, talvez nunca tenha se sentido confortável, só olha a coisa pelo lado negativo. Será que você tem olhado a coisa pela dor ou pelo prazer? Porque o prazer de estar na frente de pessoas me levou, por exemplo, obviamente no começo, quando eu comecei a dar treinamentos, palestras, aulas, eu ficava nervoso também. Mas num dado momento, eu assumi que para mim aquilo seria melhor. Então, aquilo deixou de ser um sabotador interno. E eu passei a pensar, se alguém conseguiu fazer, é claro que eu consigo também. O que é que me impede? Nada impede. O que é que te impede de crescer? Nada. Primeiramente, você tem uma estrutura neural propícia ao crescimento. Você tem um processo a teu favor chamado neuroplasticidade. Nesse momento agora que você me escuta, que você está ouvindo, fazendo exercício, que você está prestando atenção nesse vídeo, as tuas conexões neurais sinápticas estão sofrendo modificações. E aí você consegue sim transformar a maneira que você pensa para conseguir aprender mais, para se desenvolver mais, para ter mais ações, para você colocar o teu cérebro e o teu corpo no mesmo caminho de desenvolvimento. A gente viu algum tempo atrás, alguns vídeos atrás aqui comigo, que à medida em que eu mando a informação cerebral para o corpo responde. Mas à medida em que eu coloco o meu corpo também no movimento de poder, no movimento de tomar de conta da situação, eu automaticamente informo ao cérebro que eu posso fazer aquilo. Então a postura é interessante, a maneira como você se coloca diante de uma situação, do tipo eu posso vencer, eu vou vencer. Isso foi o que fez o All Blacks vencer o time da França de rugby dentro do Stade de France. Foi isso que fez o Haka, o poder, e está invocando dentro de si mesmo uma força contínua para conseguir chegar aonde ele pode chegar. São os teus pontos fortes. Então, não foque em ponto fraco. Sabotador é quando eu foco num ponto fraco. Uma outra coisa interessante do sabotador, eu quero que você entenda que essa palavra é o seguinte. Toda vez que eu tenho sabotador, eu acabo tendo um ganho secundário. Por exemplo, tem gente que se sabota na hora de fazer uma dieta. Mas no fundo, os pensamentos mais internos dela estão assim, bom, se eu emagrecer pode ser que eu perca a minha identidade.
As pessoas gostam de mim porque eu sou gordinho, porque eu sou legal, porque eu sou simpático. E aí, isso é, dentro de você, um sabotador interno. Muitas vezes você pensa assim, não, mas se eu começar a estudar, os meus amigos vão achar que eu sou boçal, que eu estou ficando pernóstico, que eu estou me afastando deles. E isso também é um sabotador interno. Muitas vezes as pessoas não querem falar inglês porque o outro vai rir, vai dizer, olha, você está falando igual um britânico, igual um americano. E mais uma vez, é mais um gatilho de sabotagem interna. Você acaba encontrando um ganho para não fazer aquilo que tem que ser feito. E isso é um sabotador interno. Bom, fora tudo isso, nós também temos os nossos sabotadores externos. Aqui no caso, gente, é tudo aquilo que está fora de você. E aí eu quero que você identifique o que é que está fora de você, o que é que não faz parte do teu conjunto interno de habilidades, mas que está impedindo que de fato você cresça, está impedindo de fato que você se desenvolva, está impedindo de fato que você consiga chegar aonde você quer chegar. Vou te dar um exemplo. Pessoas. Quando você começa a analisar o teu ciclo social, já devo ter falado para vocês aqui que nós somos a média das 5 pessoas mais próximas. E às vezes eu não quero sair de perto daquela pessoa que não é comprometida com o crescimento dela e nem com o meu, para não magoar aquela pessoa e porque eu gosto dela também. Mas se eu quero crescer, eu preciso de fato estar próximo a pessoas que prosperam, pessoas que têm uma via neural de crescimento, uma via de aprendizado, para que você aprenda também com elas. Então isso é fundamental, que você tenha no seu ciclo social pessoas que te acrescentem. Que no teu ambiente, por exemplo, um sabotador externo pode ser simplesmente um ambiente que você vive que não é propício ao estudo. Seu quarto é escuro, por exemplo. Você não tem uma janela, não tem uma mesa, estuda sempre na cama e começa a dormir. Isso é um sabotador externo estrutural. Então, procure eliminar todas as coisas que impedem que você cresça. Procura realmente sair da zona de conforto. Quando eu digo sair da zona de conforto, é aquela zona que me impede de dar um avanço. Porque, veja bem, todas as vezes em que eu quero expandir a minha zona de conforto para viver melhor, eu preciso sair dela. O correto não é você eliminar a sua zona de conforto. Acho que isso é uma interpretação muito errada. Eu tenho mais é que aumentar a minha zona de conforto. Eu tenho que ter conforto em falar inglês, conforto em falar espanhol, conforto em aprender, além de uma nova língua, uma nova habilidade, conforto financeiro. Mas para eu ter tudo isso, eu preciso primeiramente sair da zona de conforto que eu vivo. É como, digamos que você abre a geladeira, está vazia. Um bom exemplo. Você abriu a geladeira, está vazia. E aí você precisa sair de casa, sair do seu conforto, ir até o supermercado, fazer compras, pagar, carregar as sacolas para casa. Isso é sair da zona de conforto e abastecer de novo a tua geladeira. Então, para isso, eu te pergunto, o que é que em você está vazio? Será que o teu conhecimento precisa ser realmente recuperado ou colocado mais coisa para dentro? Será que é o corpo? Será que é a iniciativa? O que será que, de fato, está impedindo você de crescer e que é um sabotador externo, aquilo que você vê ganho secundário? Muitas vezes nós pedimos conselhos somente a pessoas que vão dizer que a gente está bem. E muitas vezes é um sabotador interno só fazer isso. Olha que interessante. Eu tenho medo de alguém me dar um feedback negativo. Então eu vou perguntar para minha mãe o que é que ela acha de mim. É óbvio que ela vai dizer, meu filho, tá lindo. Né? Se for a sua mãe for carinhosa igual a minha, ferrou. Você não vai conseguir crescer com a opinião só dela. Pergunta para alguém que seja realmente especialista no assunto e ele vai poder te dizer alguma coisa. Não tenha medo de feedback. Não tenha medo. Sabe por quê? Porque o feedback é a melhor maneira que eu posso ter para crescer. E uma outra coisa, nesse processo de autossabotagem, nós temos algumas coisas que eu vou chamar de sumidouros, né? Sumidouros ou simplesmente vazamentos, né? Nós temos vazamentos de energia, nós temos vazamento de tempo, nós temos vazamento, por exemplo, de muitas coisas que são responsáveis por ter o nosso crescimento. Eu te pergunto quanto tempo você tem gasto em redes sociais? Você tem um WhatsApp, você vai encontrar também um exercício junto com esse aqui, que é a avaliação dos sabotadores internos, avaliação dos sabotadores externos e também a identificação dos sabotadores de tempo, foco e energia. Está aí no teu PDF. E eu te pergunto, vamos lá, será que você tem assistido a programas que não te acrescentam? Tem vários programas no YouTube, inclusive com muitas pessoas que assinam o canal, mas que não levam ninguém a lugar nenhum. São programas que não te trazem crescimento. Será que você assina os canais corretos no YouTube? Será que você gasta muito tempo com redes sociais, Facebook, Instagram, de uma maneira que você não consegue aproveitar nada para si? Já pensou nisso? Será que você está lendo a coisa certa? Ler é bom, mas nem sempre. Será que no Netflix, né? Será que em algum programa de assistir filmes, você tem assistido os filmes certos? Procura mais uma vez, vou te lembrar. Vai na nossa lista de filmes e vê os filmes que te levam ao crescimento. Filmes como Intocáveis, da história, por exemplo, da mudança de personalidade de uma pessoa que passa a cuidar de outra que é cadeirante, que é tetraplégico, por sinal.
Pessoas que passam a ter o desenvolvimento, crescimento, como por exemplo Tom Cruise no filme Jerry Maguire, perde um cargo alto e tem que se tornar uma pessoa humilde para crescer. The Company Man, onde você consegue ver também o artista principal, Ben Affleck, passar por um problema. Esses filmes trazem realmente coisas de modificações para a gente. E não somente séries de humor, que trazem para a gente umas coisas interessantes, claro, lazer, relaxar, mas só isso não vai contribuir com o teu crescimento. Será que você tem percebido, por exemplo, que dormir pouco ou dormir em excesso, que café em excesso, que alguns alimentos, muitas calorias, que espiritualidade baixa, que falta de objetividade, que procrastinação, que falta de agenda tem te levado a não realizar aquilo que você precisa realizar? Você vai encontrar exatamente tudo isso na ferramenta e você vai identificar. Procure ter foco, atenção, agenda, ação massiva. Quando você quer alguma coisa, aproveita esse momento. Eu estou te falando como uma pessoa que tirou o ICD do zero, que começou a escrever tudo. E hoje nós temos clientes, seguidores, parceiros, e nós conseguimos fazer porque aplicamos a metodologia. A gente acredita nisso, coloca isso em prática e vê os resultados todo dia. Mas eu não tirei, como eu falei, especificamente do zero. Já haviam pessoas que eu modelei anteriormente também, como o Anthony Robbins, por exemplo, pessoas que faziam a diferença, Robert Kiyosaki e tantos outros autores, palestrantes, que realmente encontraram uma maneira de fazer a coisa valer a pena, fazer a vida valer a pena. Então, é esse convite que eu te faço. Identifica os sabotadores para que você possa eliminar e ter uma vida sem sabotagem e sem ganho secundário. Passa a ter ganho primário, passa a ter ganho direto na tua vida. E eu te vejo no próximo vídeo.